Fala pessoal, beleza? Vamos dar continuidade ao nosso curso de Física e hoje a gente vai falar de uma coisa bem interessante que são os prismas, né? Para dar continuidade à nossa aula de óptica geométrica, nosso curso de óptica geométrica. Então vamos lá. Para quem nunca estudou prisma, tá gente? Prismas ópticos são similares aos prismas que vocês estudam em matemática, né? Então vamos lá. São sólidos geométricos, né? Compostos por uma seção transversal, que no nosso caso é um triângulo, tá? Compostos pelas arestas, né? Que é a interface entre cada uma das faces, bom? E uma coisa interessante nos prismas ópticos são os ângulos que formam esse triângulo, tá? E a gente chama o ângulo principal de ângulo de abertura. No caso desse aqui que eu estou segurando para vocês, não sei se dá para vocês verem aí, ó, ele é um triângulo equilátero, então ele tem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais e o ângulo de abertura dele aqui é de 60 graus, beleza? E o que interessa para a gente estudar esses prismas na visão da óptica geométrica, tá? Se vocês lembrarem da aula passada, onde a gente estudou dióptros planos, os prismas nada mais são do que dióptros planos, só que com faces não paralelas, ou seja, essa face não está paralela a essa, tudo bem? Então a gente vai estudar na aula de hoje como a luz se comporta aqui dentro e qual é a importância do prisma, tá? Em instrumentos ópticos que a gente usa hoje em dia, beleza? Então vamos lá. Para a gente entender como é que a luz se comporta, vamos representar um prisma aí, né? Então, eu representei um prisma para vocês nesse desenho e vou incidir uma luz sobre esse prisma, tá? Então, vamos lá. Estou incidindo, sabendo que esse prisma tem um ângulo de abertura A, tá? Eu vou incidir uma luz sobre esse prisma. Eu sei que quando a luz incide sobre o prisma, ela vai mudar de meio. E se vai mudar de meio, o que vai acontecer com ela? Ela vai mudar a velocidade dessa luz. Supondo que o prisma seja de vidro, como é o caso do exemplo aqui, você sabe que a luz vai se aproximar dessa normal, tá? E lembrar, neste caso, que a normal sempre é perpendicular à superfície de contato. A superfície de contato não está aqui, ó. Então a normal está aqui. E é a partir dessa normal que nós vamos identificar os nossos ângulos, ângulos de incidência e ângulo de refração. Bom? Ótimo. Eu sei, né, que a luz vai seguir o caminho dela, tá? Se ela não sofrer reflexão total nesta face, lembra, né, gente, que eu estou saindo do mais refringente para o menos refringente, pode acontecer reflexão total aqui, tá? Mas neste caso, vamos dizer que não aconteça e a luz consiga sair de novo para o ar, bom? Então aqui eu tenho mais uma vez uma outra interface, ultra normal, né? E tem um ângulo de incidência e um ângulo de refração. Para ficar simétrico, eu vou chamar I1 o ângulo de entrada, tá bom? R1 o ângulo de refração inicial, tá? E I2 que é o ângulo emergente, o ângulo que sai do prisma. E R2 para ficar simétrico ao R1 aqui, que é a refração. Bem, gente? Ótimo. Então vamos continuar. Como a gente quer estudar o desvio que acontece dentro desse prisma, eu tenho que pensar no seguinte: a luz inicialmente teve essa direção. Se não tivesse o prisma, ela ia seguir reto nessa direção aqui. Contudo, ela adquiriu essa nova direção depois que ela emergiu do prisma. Ou seja, eu tive um desvio que é compatível com esse ângulo aqui, tá? E eu sei que cada uma das refrações que ocorreram foram responsáveis por parte desse desvio. Então, vou chamar essa primeira aqui de delta1, desvio 1, desvio 2, tá? E eu sei que a total do desvio, né, é a soma desses dois. E vocês aprenderem em matemática, né, que esse cara é o ângulo externo desse triângulo aqui, né? E vocês sabem que o ângulo externo é a soma dos ângulos não adjacentes, ou seja, delta é igual a delta1 mais delta2, tá? Outra coisa importante é esse ângulo aqui de baixo, tá? E a gente sabe que esse ângulo é igual ao A, simplesmente usando trigonometria, tá, gente? Ó, tem aqui um quadrilátero, certo? Eu tenho aqui 90 graus, 90 graus. Todo quadrilátero vale 360 graus, não é? Então, se aqui vale 90 e aqui vale 90, eu sei que este ângulo mais esse
tem que dar 180 graus, tá bom? Olha, acompanha o raciocínio. Tá vendo essa reta aqui? Eu sei que esse ângulo até aqui total, ó, é 180. Então, se esse e esse dá 180 e tudo aqui dá 180, então quer dizer que esse ângulo aqui, ó, que a gente chamou de delta maiúsculo, né? Ele é o A também. Então temos os ângulos idênticos A e A aqui embaixo também, tá? E a gente tem outra informação importante, que se esse A aqui é esse ângulo, então quer dizer que R1 mais R2 é igual ao ângulo A, pelo mesmo princípio que a gente adotou aqui no ângulo externo. Bom, então vamos escrever tudo isso. Primeiro, eu sei que A é igual a R1 mais R2. Outra coisa importantíssima, que nosso desvio total é a soma de cada um dos desvios, né? Do ângulo do raio incidente e do raio emergente. Bom, outra coisa que a gente pode escrever também é tomando isso por princípio, né? Que eu tenho duas retas aqui transversais, que cruzam em um único ponto, tá? E eu sei que aqui, né? Ângulos opostos pelo vértice são iguais, ou seja, I2 é igual a ΔH mais R2. E I1 é igual a ΔH mais R1, que é o que eu acabei de escrever aqui para vocês. Bom, então eu posso reunir todas essas equações, tá? E montar as equações principais do prisma, que são duas, tá bom? Então vamos pegar aqui, reunindo essas equações com essa daqui e essa aqui, eu chego à conclusão que o meu desvio vai ser o ângulo incidente, o ângulo do raio incidente que entrou no prisma, mais o ângulo do raio que saiu, o raio emergente do prisma, menos o ângulo de abertura do prisma. Essa é a equação principal, tá, gente? Do prisma. E a outra importante é que A é igual a R1 mais R2, que a gente já viu, tá? Então essas informações são importantes para a gente estudar o prisma. Uma coisa interessante, gente, é que o prisma não tem caído tanto no vestibular. Quando cai, ele cai de duas maneiras. Eu já vou mostrar nos exercícios a seguir para vocês, tá? A primeira maneira que costuma cair o prisma é na situação que a gente fala de desvio mínimo, tá? Quando que esse desvio é o mínimo possível? Então vamos chegar a essa situação, tá? Então vamos pegar assim, o seguinte, vou ter meu raio incidente, tá bom? Vou ter a normal de novo, tá? Vou ter o ângulo, o raio de luz que entra dentro do prisma e vai sair novamente, tá? Nós chamamos de ângulo mínimo a situação em que o raio de luz dentro do prisma, ele é paralelo à base do prisma, tá? E o que acontece aqui? Se eu dividir esse prisma em dois, ó, bem no meio aqui por simetria, eu vou ter simetricamente tudo que acontece desse lado vai acontecer desse lado. Ou seja, os ângulos aqui são iguais aos ângulos do lado de cá, tá? Então, se a gente desenhar aqui do jeito que a gente desenhou o outro prisma, né? Eu vou ter uma situação em que o desvio, esse ΔH1 é igual a ΔH2, I1 é igual a I2, R1 é igual a R2, porque é tudo simétrico, gente, tá? E aí, o nosso delta nada mais é, né, do que a soma desses dois caras, ou simplesmente duas vezes ΔH1 ou duas vezes ΔH2, tá? E olha que interessante, como tudo é simétrico, vamos reescrever nossas equações. R1 mais R2, né, e aquela outra equação que eu falei para você, I1 mais I2 menos A, como é que vai ficar? Vamos reescrever elas. Eu sei que R1 e R2 são iguais, então vou chamar simplesmente de R, e 1 e 2 são iguais, vou chamar simplesmente de I. Substituindo nessas equações, eu vou ter as condições para o desvio mínimo, tá? R1 mais R2 vai virar simplesmente 2R, porque são iguais, né? E o nosso desvio mínimo vai ser 2 vezes I, pode ser o ângulo de entrada ou saída, que é idêntico, menos A. Então, essa é a situação mais comum para acontecer no vestibular. Ele vai te pedir o desvio mínimo de um prisma. Bom, para fixar isso com vocês, vamos fazer um exercício, tá? Então, bora para o nosso exercício. Vamos ao nosso exercício. O exercício que eu escolhi para vocês é um exercício da VUNESP e ele é, como eu já disse, um exercício típico usando desvio mínimo, tá? Então, vamos à situação que nós temos aqui. Temos a figura, tá? Vou mudar a cor aqui. Temos a figura que representa o gráfico de desvio, é uma figura padrão, tá, gente?
por um raio de luz monocromático, isso é importante, tá? Que atravessa um prisma de vidro imerso no ar, de ângulo de refringência 50 graus, em função do ângulo de incidência. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Vamos entender esse gráfico, tá, gente? O ângulo de incidência, tá? Que é aquele onde incide no prisma, ele está aqui, tá? E aí, a partir do ângulo de incidência, eu consigo definir o ângulo de emergência, que é o 2 aqui, e aí eu consigo definir qual é o desvio dentro desse gráfico, tá bom? Vamos continuar para a gente entender isso. Vamos lá. É dada a relação desvio é igual a θ1 mais θ2 menos A, que é o que a gente acabou de mostrar na aula para vocês, tá? Só que no lugar de θ, a gente está usando I na nossa aula, tá? Mas tanto faz, gente. Ótimo. Em que θ1 e θ2 são respectivamente os ângulos de incidência e de emergência do raio de luz ao atravessar o prisma, pelo princípio de reversibilidade dos raios de luz, tá? E é diferente qual desses ângulos é de incidência ou de emergência. Por isso, há um gráfico dos dois ângulos de incidência para o mesmo desvio delta, tá bom? Beleza, gente? O que ele quer dizer aqui? Quer dizer que do mesmo jeito que a luz faz um sentido, né, para ir, ela vai fazer o mesmo sentido para voltar. É o que a gente aprendeu lá nas nossas primeiras aulas, tá? Então vamos lá. Ele quer que a gente determine qual é o θ1, qual é o θ2, tá? Para a situação de desvio mínimo, em que delta mínimo é de 30 graus. Bem? Então vamos à situação lá, gente. Vamos lá. Para vocês lembrarem, eu coloquei aqui já o esqueminha, né? Que é de desvio mínimo, onde é paralelo o feixe de luz com a base do prisma, né? E a gente tem no desvio mínimo as situações em que I1 é igual a I2, que a gente pode simplesmente chamar de I, tá? E R1 é igual a R2, que a gente pode simplesmente chamar de R, tá? E aí a gente viu que as nossas equações de desvio, que é essa aqui, né? Desvio mínimo é igual a I1 mais I2 menos A, que é o ângulo de abertura, pode simplesmente ser escrita dessa forma, tá bom? I menos A. Se ele quer qual é o ângulo de incidência e qual é o ângulo de emergência, I1 e I2, basta a gente descobrir I aqui. E eu sei na situação de desvio mínimo, gente, ó, desvio mínimo, se eu olhar no gráfico, é o ponto mínimo aqui do gráfico. Ele já me deu que é 30 graus. Então, desvio mínimo, vamos colocar aqui, né? Desvio mínimo é 30 graus. O ângulo de abertura que ele me deu é de 50 graus. Opa, isso fica muito fácil de resolver, né, gente? Resolvendo a equação aqui, eu vou ter 30 é igual a 2 vezes I menos 50. Passando para lá, eu vou ficar com 2i é igual a 80, né? E vai ser igual a 40 graus. Ou seja, o ângulo I é igual ao I1, que é igual ao I2, e aí eu descobri tudo que ele pediu para mim. Tá? No caso, ele está chamando de θ, né? Então vamos obedecer ele aí, chamar todo mundo de θ. Bom, então descobri θ1, θ2, que é igual ao nosso I aqui da equação. Beleza, gente? É isso aí, fácil, né? Então vamos continuar nossa aula. No exercício que eu mostrei para vocês agora, o enunciado cita algo muito importante e diz que a fonte de luz é uma luz monocromática. Por que ele diz isso, gente? Pelo seguinte, toda vez que a luz incide em um prisma, uma luz branca, né, ela vai se decompor nas cores do arco-íris. E por que isso acontece? Como a gente viu lá nas aulas anteriores, nós vimos que o índice de refração de um meio, ele depende da cor, né? Depende da frequência da onda que está incidindo ali. Como a luz branca tem todas as frequências juntas, né? Todas as cores, cada uma dessas cores vai sentir entre aspas, né? Essa refração de uma maneira distinta. Então, cada uma delas, por ter índices de refração distintos, né, usando a lei de Snell, a gente vai ter ângulos distintos. E o que acontece é que
a luz vermelha sofre um desvio, a amarela sofre um desvio, a verde sofre um desvio e assim por diante. Tudo bem? E uma coisa interessante aqui, gente, que eu trago nesses dois desenhos é notar que os dois extremos, né, gente, são violeta, azul, né, e também o vermelho, tá? E o legal é que nós temos as diferentes situações de um céu. Por que o céu é azul e por que ao entardecer o céu fica avermelhado, tá? Justamente por uma situação similar a essa, tá, gente? O que acontece é que a luz do sol que chega na Terra é uma luz branca, contendo todas as cores, tá? A atmosfera funciona como um prisma, bem? Sabe-se que a luz que se espalha mais é a luz do azul, tudo bem? Então, no dia, assim, meio-dia, por exemplo, quando a gente olha para o céu, o que a gente está olhando é a luz que a gente enxerga, na verdade, né? É a luz que mais se espalhou, tudo bem? Então a gente vai ver por todos os lados a luz azul, porque é a luz que mais se espalha, a luz com mais energia, tá? Agora, a luz vermelha a gente só vê no entardecer por quê? Pensa comigo. Você está vendo o sol no seu horizonte, tá? Então, teoricamente, para que você o veja, você tem que ver as luzes que saem dele, né? E se desviam menos. Ela vem diretamente para você, né? Na horizontal. Então, a luz que menos se desvia, né? É a vermelha. Bom, pode ver que nessas situações, quando você olha para cima, você ainda vê o azul, e você só vai ver o vermelho quando está próximo do horizonte, o sol. E a única luz que consegue chegar até você, nessa horizontal, é a luz que desvia menos, que é o vermelho. O resto vai ser espalhado e não vai conseguir chegar até você. Bem, interessante, e é a outra coisa que costuma cair no vestibular, tá bom? Então vamos fazer o próximo exercício para a gente terminar essa aula. Ótimo. Esse próximo exercício, gente, é um exercício típico do Enem, tá bom? Onde ele usa o prisma para mostrar a decomposição da luz branca, né? Das diferentes cores que a gente conhece. Então vamos lá. Utilize o enunciado e o gráfico abaixo para responder a questão a seguir. Um feixe de luz branca incide em uma das faces de um prisma de vidro imerso no ar. Após atravessar o prisma, o feixe emerge e exibe um conjunto de raios de luz de diferentes cores. Na figura abaixo estão representados apenas 3 raios correspondentes às cores azul, verde e vermelho. Tá? A partir da configuração, os raios 1, 2, 3 correspondem respectivamente a... Então vamos lá, gente. O que eu falei para vocês? Lembrar, tá? Que o azul, a cor azul, é sempre aquela que desvia mais. Bom, então nós temos aqui, como está no desenho para vocês, né? Similar ao desenho. Então nós temos que a cor que desvia mais é o azul. Então seria o azul o 3, né? A cor que desvia menos é sempre a vermelha. E aqui o médio aqui seria o verde no caso desse exercício. Tá? Então nós temos 3 azul, né? 2 verde e 1 vermelha. A resposta correta é vermelha, azul. Opa, vermelha, verde e azul. Resposta A. Beleza, gente? Então é isso aí. Valeu pela atenção de vocês e até a próxima aula.